Saudações pessoal, hoje a gente vai finalmente começar a implementar os nossos próprios modelos, a nossa primeira classe. A gente usou muito classes que outros programadores escreveram e agora a gente vai fazer uma classe de nosso próprio punho. Na verdade a gente não vai exatamente fazer essa classe, a gente vai aprender quais são os preceitos básicos, qual é o básico que a gente precisa aprender para efetivamente escrever uma classe. Deixa eu explicar melhor. Para a gente escrever uma classe, a gente precisa refletir sobre quais são, essencialmente, certo? Quais são os atributos dessa classe e quais são os métodos dessa classe. Mas uma vez que a gente saiba quais são os atributos que essa classe tem que ter e quais são os métodos que essa classe tem que ter, existe uma certa burocracia, eu gosto de chamar isso de burocracia, existe uma certa sintaxe que a gente tem que seguir, uma certa burocracia, existem certas coisas que a gente tem que escrever para que a gente transponha esses conceitos em código, seja Java, seja Python, seja C++, seja Dart ou qualquer outra linguagem orientada a objetos. Então a gente vai aprender, o que é que a gente vai aprender agora? A gente vai ver qual é essa maneira de escrever, numa linguagem específica, eu vou usar Java, mas a gente vai ver quais são as coisas que a gente tem que escrever quando a gente escreve uma classe. Depois, aí em seguida, numa aula seguinte, a gente vai realmente pensar, idealizar uma classe, ver um propósito dela e transpor esses conceitos em código-fonte e a gente vai transpor de acordo com o que a gente aprender nesta aula. Então vou estar usando o exemplo totalmente desconectado de qualquer contexto específico. O nome da classe não vai fazer sentido, o nome dos atributos não vai fazer sentido e o nome dos métodos não vai fazer sentido. O que a gente precisa atentar é para a maneira de escrever essas coisas. A maneira onde é que eu escrevo os atributos, onde é que eu escrevo os métodos, onde é que eu digo que a classe existe, onde é que eu faço as importações e por aí vai. Ademais, a gente não vai ver tudo o que a gente precisa para escrever uma classe. A gente vai ver o básico, que vai permitir que a gente já comece a escrever as nossas primeiras classes, os nossos primeiros modelos, e a gente vai incorporando novos elementos conforme a gente vai melhorando as nossas habilidades de programação. Então vamos começar. A gente precisa de um modelo, a gente precisa de uma classe. Nada mais natural que a gente indique que a gente está começando a escrever uma classe. Então a gente pode escrever esse código aqui. Simples, sem muita firula e vai valer na grande maioria das linguagens orientadas a objeto. Escreve o nome class, uma palavra reservada que vai indicar que a gente está começando a escrever um modelo de software, que a gente está começando a escrever uma classe. O nome da classe em seguida, abre e fecha chave. Dentro desse abre e fecha chave, obviamente vai estar o corpo da classe. O corpo da classe vai consistir de atributos e métodos. Se necessário, se dentro desse abrir e fechar de chaves a gente for usar objetos cujos modelos outros programadores escreveram e deixaram em bibliotecas, a gente pode adicionar as declarações de importação aqui no início do arquivo. Uma vez que a gente definiu a classe, a gente definiu as importações, a classe, o nome da classe, a gente normalmente segue para a declaração dos atributos. Os atributos, basicamente, eles vão ter um tipo e um nome que os identifique. Esse tipo, obviamente, pode ser um tipo primitivo, int, double, float, boolean, char e por aí vai. Não deve ter muito mais tipo primitivo do que isso. Mas pode ser também um tipo complexo, a gente pode declarar um objeto de um outro modelo, aqui entre os nossos atributos. Um parêntese, esses atributos eles não vêm necessariamente logo no início da definição da classe. Tem gente que bota no final, tem gente que bota espalhado, mas a gente vai colocar aqui no início. Particularmente, eu acredito que seja a melhor prática de programação colocá-los logo ao início. Definidos os atributos, a gente obviamente precisa definir os métodos e implementá-los. E a gente pode começar essa definição dos métodos por aquele método especial que a gente viu em aulas anteriores, pelo construtor, por aquele método que é chamado quando da construção do objeto, que inicializa seus atributos e que tem o mesmo nome da classe. Notem que a gente não coloca tipo de retorno no construtor, é como se ele retornasse uma referência para um novo objeto que está sendo criado.
Na verdade é que vai estar sendo criado quando este método for chamado. Quando a gente está escrevendo esse método, não tem objeto nenhum desse tipo específico sendo criado. A gente está criando o modelo. Em algum momento, quando alguém der um new nesse construtor, aí sim vai existir um objeto desse modelo específico que a gente está criando. Então, resumindo, o construtor não tem tipo de retorno, tem o mesmo nome, obrigatoriamente o mesmo nome da classe, ao menos em Java, certo? Obrigatoriamente em Java o mesmo nome da classe, em outras linguagens isso pode ser um pouco diferente. E ele pode receber ou não parâmetros, nesse caso aqui a gente não vai colocar. E a gente pode, na verdade, ter mais de um construtor também, desde que eles recebam parâmetros diferentes. O que a gente não vai escrever aqui é o corpo dos construtores, porque não tem nenhum algoritmo específico para esse modelo. Esse é um modelo meramente didático para a gente treinar meio que a burocracia de uma classe. Então a gente não tem um algoritmo específico para executar dentro dos métodos dele, seja no método construtor, seja nos demais métodos. É extremamente comum que dentro desses algoritmos, a gente pode ressaltar aqui já, que a gente inicialize os atributos do objeto que está sendo criado. Por que eu estou dizendo do objeto que está sendo criado? Porque quando eu estiver aqui dentro de um desses construtores, quando eu estiver executando aqui dentro, quando o programa estiver sendo executado aqui dentro de um desses construtores, eu sei que estará sendo criado, eu sei que alguém estará dando um new nesse meu modelo, que alguém estará criando um objeto desse meu modelo, um objeto desta minha classe. Definido o construtor ou os construtores, a gente segue para a implementação dos métodos, digamos, convencionais. Vão aí alguns exemplos caóticos de alguns métodos potencialmente dentro dessa classe que a gente inventou. Então a gente vê que a gente precisa de um tipo de retorno. Todo método precisa de um tipo de retorno. Se ele não retornar nada, a gente pode colocar que ele retorna void. Mas formalmente ele precisa ter escrito esse tipo de retorno. A gente não pode simplesmente não escrever void para o caso de métodos que não retornem nada. A gente vai precisar de uma lista de parâmetros, da declaração de vários parâmetros que o método precisa para funcionar. Essa lista pode ser vazia, tal qual no construtor. Eu posso ter um método sem nenhum parâmetro, eu posso ter um método com 1, 2, 10, quantos parâmetros eu conseguir escrever. Entretanto, tomem cuidado, escrever um método com uma ruma de parâmetro normalmente é sintoma de código ceboso. Você pensou alguma coisa errada se você está com um método que recebe, sei lá, 20 parâmetros. Tem alguma coisa errada com o teu método. Você entendeu alguma coisa errada se você está escrevendo dentro da orientação a objetos um método com 20, 25, 30 parâmetros. Bem menos do que isso. Normalmente 2, 3 já resolvem a parada. A gente tem também essa burocracia do abre e fecha chaves. É importante para delimitar onde estará o corpo do método. Também nem toda linguagem tem isso, mas a maioria tem. A gente vai deixar aqui. E a gente precisa, claro, implementar o corpo dos métodos, né? Claro, na verdade não é tão claro assim não, porque a gente vai ver lá na frente que a gente nem sempre precisa implementar o corpo dos métodos, mas vamos deixar isso a seu devido tempo. Por enquanto, a gente precisa sim implementar o corpo de nossos métodos. E é nesse corpo dos métodos que a gente implementa os nossos amados algoritmos. Então, de dentro de um método desse, o seu algoritmo vai enxergar uma série de informações. Ele vai enxergar os parâmetros, ele vai enxergar os atributos e ele pode enxergar qualquer variável local que você venha a declarar dentro do próprio método. Então, senhores e senhoritas e senhoras, a gente está tratando do mesmo conceito expresso de formas diferentes. A gente tem atributos são variáveis? São. A gente tem os parâmetros são variáveis? São. As variáveis locais são variáveis? São. Mas são usadas com propósitos completamente diferentes. Os atributos são variáveis que estão visíveis a todos os métodos do objeto o tempo inteiro. O parâmetro são informações que o mundo exterior passa para que aquele objeto possa executar adequadamente um determinado algoritmo.
E as variáveis locais são informações que são criadas ali dentro da execução daquele algoritmo, que vão dar assistência à execução daquele algoritmo específico, e depois da execução daquele algoritmo específico, elas vão simplesmente ser destruídas. E para finalizar, esse nome dos métodos, junto com os parâmetros que ele recebe para funcionar, a gente dá o nome disso de assinatura. Então eu falei anteriormente, em alguma outra aula, que os nomes dos métodos são a interface do objeto. Na verdade, são as assinaturas dos métodos que são a interface do objeto. É o nome junto com os parâmetros que ele recebe. Porque eu posso ter métodos com o mesmo nome, recebendo parâmetros diferentes. Então eu vou ter se eu tiver 5 métodos com o mesmo nome, recebendo parâmetros diferentes, eu vou ter uma interface com 5 itens e não com um só. Então a interface, na verdade, de um objeto, vamos estender um pouco esse conceito, a interface de um objeto são as assinaturas de todos os métodos visíveis daquele objeto. A gente vai ver o que é esse visíveis mais à frente. Por enquanto, é só isso. E notem que, para finalizar realmente esse vídeo, a gente não criou nenhum objeto dessa classe. Nada, absolutamente nada foi executado. A gente fez a planta da casa, a gente fez o projeto do carro, a gente fez a classe. Para efetivamente executar qualquer um desses métodos, a gente precisa botar isso em produção. A gente precisa, em algum momento, seja num programa principal, seja numa classe, num objeto Android rodando num dispositivo móvel, seja num objeto rodando num servidor web, num sistema web, seja na puta que pariu, a gente precisa dar um new em um desses construtores que estão definidos nessa classe, para que, enfim, a gente tenha um objeto desta classe, para que, enfim, a gente possa invocar os seus métodos e fazer executar os seus algoritmos. E agora sim, a aula acabou.